Quem é que aqui do nosso público sabe o significado da palavra procrastinar? Quem souber, levanta a mão. E aí em casa? Já levantou a mão? Sabe o que quer dizer procrastinar? Se não sabe, chegou o momento de ficar a conhecer este conceito, porque pode não saber o que é a palavra. Agora, eu arriscava dizer que há tanta gente a procrastinar por aí. Fomos para a rua a tentar perceber se há quem tenha esse hábito de procrastinar. Já uma vez ouviu falar em procrastinar? Procrastinar nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Nunca. Procrastinar. Não tenho ideia. Desconheço. Já, mas não me lembro o que é. Procrastinar é adiar algo. Digamos que é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, adiar uma tarefa que temos mesmo que fazer. Costuma fazê-lo? Não se deve fazer. Eu nunca sei fazer isso. Os portugueses são peritos em procrastinar? Eu acho que sim. Acho que eles deixam tudo pela última hora. Deixamos quase tudo. Aquilo que devemos fazer hoje, normalmente fazemos no dia seguinte ou estamos para a frente. Mas fazemos bem, mesmo assim? Acho que sim, acho que funcionamos muito bem sob pressão. E é por isso que estamos para a última da hora. E costuma adiar? Não costumo adiar. Não costuma adiar. Não costumo adiar. Não, faço logo. Tento não adiar, mas... Faz tudo a tempo e horas? Procuro fazer. Gosto de fazer logo no dia. No outro dia, depois, se calhar já não me apetece. Qual é aquela tarefa que gosta de adiar, que vai arranjando desculpas para fazer só mais tarde? Toda a gente neste país ultimamente deve fazer, que é pagamentos. Fazer a cama todos os dias, nunca faço. Confesse lá qual é aquela tarefa que deixa mesmo para o fim. Passar a ferro. Não gosto. A cama é que fica para fazer. Vai adiando um bocadinho. Faz isso, vou. Por exemplo, lavar a louça. Lava logo a louça, Isso meto na máquina. mete na máquina mais rápido. Fazer as camas, adia ou faz logo quando tem que fazer? Isso deixo arejar um bocadinho e depois é que faço. E as limpezas de casa? Vai adiando ou naquele dia tem mesmo que limpar? Agora já adio um bocadinho, mas antes era mais picuinhas. E lá em casa, quem é que adia mais uma tarefa? É a Melissa. O que é que ela deixa assim mais para a última? É arrumar os pratos da louça. Não há uma tarefa que gosto sempre de deixar para a última? Não há tarefas nenhumas que eu gosto de deixar para a última. Como dizia o meu pai, primeiro tem o trabalho, depois quem não trabuca não manduca. Como vimos, procrastinar significa adiar e adiar sucessivamente aquilo que temos para fazer. Vamos então à origem da palavra. Todas as palavras têm uma origem, isto vem sempre de algum lado. Procrastinar tem então origem no latim. E no latim, pro significa à frente e cras significa amanhã. Então estamos a dizer para amanhã. Quem sabia isto muito bem era o António Variações. Não é? Não se lembram? É para amanhã, Já podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. Ele sabia e nós fazemos isto muitas vezes. Ora, este verbo, procrastinar, tem muitos sinónimos. Adiar, não é? Já falámos nisso. Postergar. Querem saber mais? Lembram-se mais algum? Postergar é quase tão difícil como procrastinar. Ora, o outro. Prolongar. Protelar. Olha, protelar muito utilizado na justiça e a justiça também protela que se farta. E outra coisa que na justiça acontece muito, que é assim muito formal, que é outra palavra que quer dizer o mesmo. Prorrogar. Os políticos também gostam muito desta. Também, prorrogar. Muitas vezes ouvido em questões judiciais e não só. E espaçar pode ser outra das alternativas. Cá está. E outra, pospor, ou como se diria na gíria, empurrar com a barriga. É isso, tudo isto quer dizer a mesma coisa. Agora, nem toda a gente procrastina da mesma maneira e há até quem não procrastine. Para nos falar da frequente vontade de adiar uma tarefa que não se gosta, sobretudo, tenho aqui duas pessoas que admitem
procrastinar, a Alexandra Rolo e a Beatriz Canas Mendes, e também está connosco a psicóloga Andréia Oliveira, que vai ajudar-nos a perceber melhor este conceito. Uma salva de palmas para ela. Muito boa tarde, Alexandra. Então hoje já houve alguma coisa que ficou procrastinada? E era uma lista grande. Era uma lista grande? Desde arrumar o quarto a, por exemplo, ir ao cabeleireiro. É uma coisa que normalmente as mulheres não adiam e eu não tenho muita paciência para isso. Mas sim, normalmente é faculdade, os meus professores não estão a ouvir, por isso não há problema. Acaba por ser sempre um bocadinho, fazemos amanhã, fazemos depois, isto é tão giro para se fazer, vamos fazer qualquer coisa diferente, ler um livro, ir ao cinema. Quais são as coisas que daquelas, estava uma senhora que dizia, passar a ferro, deixe sempre para o fim. Eu imagino a pilha de roupa que esta senhora possa lá ter em casa. Alexandra, como é? Coisas que ficam sempre para o fim da lista? A passar a ferro também, compreendo aquela senhora, mas normalmente onde eu noto mais é mesmo na faculdade. Quando posso adiar um bocadinho, adio. No entanto, mas nunca deixar passar o prazo. Isso é adiar à espera que se faça melhor ou é adiar para depois ficar outra vez em stress? É à espera de inspiração divina, às vezes. Totalmente. Essa é a parte mais complicada. Temos de ter uma certa inspiração, às vezes, para escrever os papers. Então, assim, hoje agora não dá, vamos fazer qualquer coisinha. Nem que seja dormir a sesta. Mas... Dormir a sesta. Beatriz, como é? Também é dormir a sesta? Não tanto, não sou muito de dormir a sesta, mas como a Alexandra disse, é mais também virado para adiar tarefas relacionadas com a faculdade e outro dos assuntos também que acaba por ser adiado é o trabalho, porque eu trabalho através do computador também e o Facebook é uma grande tentação e acaba por ser por aí. Bem, a Beatriz tem o blog Procrastinar também é viver e procrastinar também é ler. Portanto, uma pessoa, se não vai adiando, não vive como deve ser, Beatriz. Não, tal como o nome indica, procrastinar também é viver, porque, pelo menos a procrastinação que eu faço, tento que seja sempre produtiva e que consiga sempre retirar algum proveito da atividade que estou a fazer. Por exemplo, procrastinar também é ler, neste caso o nome do segundo blog, que começou por uma brincadeira, toda a gente tinha, por exemplo, baby blogs, e eu decidi ter um book blog, neste caso, um blog sobre livros, e acabou por também ser mais uma via para eu mostrar que procrastinar não é negativo. Procrastinar pode ser uma atividade positiva e que até está provado que faz bem procrastinar e ajuda a relaxar. Está provado como, Beatriz? Já li alguns artigos científicos de jornais estrangeiros, principalmente americanos, porque, pelos vistos, procrastinar, apesar de não ser ainda uma palavra muito conhecida em Portugal, já é uma palavra conhecida noutros países, nomeadamente no Brasil. Existem muitos artigos sobre procrastinar e também norte-americanos. E isso faz bem, e faz bem assim porquê? Porque uma pessoa vai adiando uma tarefa para se dedicar a outra mais interessante? Não, claro que tem que haver uma certa moderação. Ninguém vai esperar procrastinar até ao resto do dia e depois acabar por não cumprir prazos. Eu acho que de qualquer maneira a procrastinação pode ser positiva, desde que não se faça em demasia e não se abuse da sorte, como se costuma dizer. De qualquer maneira, lá está. Vamos ver se procrastinar é positivo, de acordo com a opinião daqui da psicóloga. Bem, temos aqui uma psicóloga, eu pergunto-lhe, este adiar, este procrastinar é muito, falou-se aqui muito de tarefas concretas. Isto pode aplicar-se também a decisões na vida das pessoas, que é ter aquela conversa que não apetece, ir ali resolver aquele assunto que não é hoje, é amanhã, sem ser só fazer a cama ou passar a ferro, não é? Ou estudar ou fazer um teste. Questões mesmo a nível de desenvolvimento pessoal e que às vezes até podem comprometer a nível de saúde, não é? Decisões, às vezes até de ter que ir ao médico, porque por base da questão da procrastinação não é um adiamento estratégico, não é? Às vezes adiamos algumas tarefas estrategicamente tendo em vista um resultado melhor. A procrastinação envolve aqui este protelar, este adiamento de tarefas que são claramente importantes para nós, mas porque temos medo de falhar, porque de alguma forma o resultado nos pode amedrontar, por às vezes sentirmos que não temos suficiente capacidade para ultrapassar a situação,
por aversão à tarefa, enfim, um sem número de razões. A questão da preguiça é um bocadinho diferente. Às vezes tem aqui mesmo questões de autoeficácia, ou eu sentir que a própria tarefa em si é um bocadinho, me assusta. E, portanto, tudo o resto serve de desculpa, de alguma forma, para eu evitar me confrontar com aquilo. E agora está a dizer isso e de certeza que há muitos pais em casa a dizer, olha, agora nos exames com as crianças, as mais pequenas, as maiores, os jovens universitários, que arranjam sempre textos para largar o livro e ir ali fazer qualquer coisa, não é? Tem sempre fome, ou há um telefonema muito importante, ou há uma coisa muito importante para se ver. Sim. Mas falaram aqui, entretanto, a Beatriz, certo? Sim. Falou uma coisa interessante. Há, inclusivamente, um filósofo da Universidade de Stanford, John Perry, que tem um livro muito, muito curioso que se chama A Arte de Procrastinar e vai um bocadinho de encontro àquilo que a Beatriz estava a dizer. No que diz respeito, ele fala até do conceito de procrastinação estruturada. Mas isto é um bocadinho diferente, que é nós termos de alguma forma uma lista, que isso ajuda a não procrastinarmos, a ter uma lista por prioridade, em que o topo da lista são as tarefas que são mais importantes e que nós mais adiamos, e fazer então essa escala, digamos assim, de importância. E de alguma forma o que ele sugere é que, em vez de estarmos naquele estado de contemplação improdutiva que é, eu quero adio constantemente, simplesmente vou dormir ou me ponho no Facebook o tempo todo, isso não é produtivo, só vai reforçar sentimentos de ineficácia, baixar a autoestima, porque, mais uma vez, eu não consegui. Sentimento de culpa. O que ele diz é, com base nessa lista, enquanto eu vou evitando as de maior prioridade, eu estou a produzir, estou a fazer aquelas que são de menor prioridade e que me sinto com capacidade para fazer neste momento. Ou seja, há alguma produtividade aqui. Agora, isto envolve um nível de autoconsciência grande e sabendo que mais tarde ou mais cedo eu vou ter que me dedicar àquela tarefa importante. Mas ele fala um bocadinho neste conceito, de procrastinação estruturada. Agora, obviamente que se isto leva, depende depois da gravidade da situação. Todos nós, de alguma forma, já tivemos momentos na vida em que tivemos que fazer alguma tarefa, seja do ponto de vista das relações pessoais, ter aquela conversa com o namorado, com a namorada, e estarmos ali com conversas superficiais sem ir propriamente ao assunto que nos incomoda, que nos assusta. Ou então tarefas mais básicas do dia-a-dia, como a Conceição estava a dar exemplo. Todos nós já passamos por isso. Agora, depois depende da extensão, não é, da gravidade da situação. Se é algo que se estende de tal forma que me põe em causa o meu próprio autoconceito e poder entrar em níveis de ansiedade muito grandes e níveis de stress e até depressão. Porque estamos aqui, às vezes o limiar pode ser ténue, convém que estejamos atentos para não deixar cair, porque isto é um ciclo que se reforça a si mesmo. De cada vez que eu me confronto com uma tarefa e procrastino, eu estou a reforçar o sentimento de ineficácia, não é? E estou a achar que não tenho capacidade nem competência para fazer aquilo. E depois vem o sentimento de culpa. E tudo isto reforça constantemente este ciclo vicioso. Tem que haver um momento, ou convém, e podemos falar um bocadinho de algumas dicas que nos ajudam a isso, de haver um momento em que eu consigo sair desta inércia, não é? E isso vai reforçar a autoestima, isso vai reforçar o sentimento de ineficácia, de autoeficácia, que noutra circunstância vai ser útil para eu não estar constantemente a para aquelas pessoas que podem achar muito extraordinário ou muito esquisito nós estarmos aqui a falar disto, isto é uma coisa que tem muito a ver com o comportamento das pessoas e que está no centro também da vida delas, não é? Quem faz isto muito, quem fica muito atado, enfim, com muitos limites na sua própria vida, não é? Pode acontecer, e aí que falamos nesse nível de gravidade. Quando falamos num plano mais simples, em que, ok, isso acontece-nos uma ou outra vez, de vez em quando, mas nós depois conseguimos dar a volta à situação, ir buscar, às vezes, uma motivação extra para conseguir quebrar esse ciclo de inércia, isso é uma coisa. Agora, se ficamos constantemente e durante muito tempo e isso alarga a vários planos da nossa vida, aí a questão é diferente, não é? Então vamos lá então a dicas que nós podemos dar atenção para não se procrastinar. Estamos prontos? Tem já o bloco de notas para tomar nota? Vamos lá ver então. Andreia, vamos aqui com a sua ajuda, uma a uma, ver as tarefas. Primeiro, não é boa ideia fazer um julgamento, um juízo crítico, nem a nós nem aos outros, ou só aos outros? Aí está a colocar-se na posição de quem procrastina?
Sim. O juízo crítico, ou ter este olhar crítico sobre nós, tem a ver com os sentimentos de culpa e de nos estarmos a depreciar o tempo todo. De, mais uma vez eu não consegui, mas eu sou sempre a mesma e volto a falhar e eu não tenho capacidade para fazer isto. E eu vou estar aqui a reforçar constantemente com estas sugestões negativas acerca de mim própria, vou estar aqui a influenciar negativamente o conceito que eu tenho sobre mim. Isso não vai ajudar. Mas é importante dizer aos outros, do seu ponto de vista, tornar pública a tarefa que se quer, Sim. que se responsabiliza. Exatamente. O facto de eu me comprometer com terceiros, relativamente a um determinado prazo, ou envolver terceiros nesta atividade, faz com que eu consiga aqui um compromisso e que esta ideia de não querer falhar também a expectativa do outro, ou do outro estar a contar comigo, faz com que eu consiga ter uma força maior para imprimir a mudança e vencer a inércia e aquele medo de me confrontar com a possibilidade de falhar, por exemplo. E o que é isso de conhecer os ciclos de força de vontade? Nós temos ciclos de força de vontade que temos que testar. Claro. Isto envolve um autoconhecimento importante que todos devemos ter por variedíssimas razões, neste caso é mais uma, que é percebermos em que alturas do dia, por exemplo, é que é para mim mais fácil fazer esta tarefa, em que eu tenho um nível de motivação maior. Eu posso sentir que no início da manhã eu sou uma pessoa mais enérgica, por exemplo, e que sou mais entusiasta até no período da manhã. Porque não utilizar isso a meu favor para cumprir aquela tarefa que eu acho que é mais difícil. Isso é um exemplo de eu perceber os meus níveis de motivação, de energia e poder usar isso. Porque há muita gente que se ilude com isso, não é? Que diz, eu amanhã faço depois do almoço ou faço depois do jantar, já sabendo de antemão que depois do jantar já está cansado ou depois do almoço está sonolento ou qualquer coisa assim. Se é uma tarefa difícil para mim, se eu vou fazê-la ou guardá-la para a altura do dia em que eu estou mais cansada, claramente vai ser ainda um esforço ainda maior. Nós estamos a falar exatamente disto. Muitas vezes, outra dica que vem um bocadinho de encontro a esta é, se eu vou ter um exame, porque isto, sobretudo os estudos têm havido mais até do ponto de vista académico, tem sido estudado mais com os alunos, mas também, como falou e bem, noutras áreas da vida isto acontece. Mas se eu sei que tenho que estudar 1 hora, e para mim 1 hora claramente está a ser demais e eu me percepciono a estar constantemente a adiar, se para mim for 15 minutos, se eu sentir que 15 minutos é razoável para eu conseguir imprimir esta mudança e passar do estado de repouso a iniciar a marcha, neste sentido, então fazer 15 minutos, porque nós também sabemos que o que é mais difícil é quebrar esta inércia inicial, este estado inicial. Depois dos 15 minutos, por exemplo, não tem que ser 15 minutos, mas depois de quebrar este estado inicial é mais fácil eu permanecer na tarefa. E, sobretudo, em sossego. Ainda agora ouvíamos a Alexandra e a Beatriz a falar da internet, que para elas são motivo de grande entusiasmo e estão no centro da vida delas, mas, por outro lado, também as distraem. É bom estar no sossego com tudo desligado? É importante isso. Nós conseguirmos, temos algo importante para fazer. Por exemplo, no caso delas, se o computador é um instrumento importante, há quem use 2 computadores, por exemplo, em que um está claramente bloqueado de todas essas distrações e que serve só para trabalho, porque se nos colocarmos num computador normal, essa questão do Facebook, o conviver com os amigos, mesmo que seja online, vai se sobrepor àquilo que eu tenho que fazer. Então, eu conheço-me, sei que desta forma é difícil para mim, arranjo um computador só, que não me permite ter estas divagações. E quem diz que o computador diz outras, não é? Eu poder ter o meu ambiente físico livre de distrações, mas isto, mais uma vez, envolve este autoconhecimento, esta consciencialização para poder dar a volta, como qualquer mudança. Alexandra, ainda agora estava a falar dos seus estudos e do mestrado, de todas essas tarefas que até lhe causam um certo nervosismo, e uma das dicas da doutora Andreia é exatamente o controlar a ansiedade, porque a Alexandra tem muito essa consciência de que são coisas que adia mesmo porque... Assim, às vezes é um bocado complicado, porque a procrastinação num ponto também pode ser positiva. No meu caso acabou por ser positiva, porque comecei projetos, por coincidência a Beatriz faz parte de um deles também, e acho que se for uma procrastinação moderada, acho que não há problema, porque também, tal como a doutora estava a dizer... Se for moderado, não há problema? Não, há picos, há alturas do dia em que sabemos que somos mais produtivos. Eu, pessoalmente, trabalho muito bem à noite e tenho colegas que trabalham muito bem de manhã e conseguimos conciliar, mesmo a nível profissional,
os nossos horários de trabalho. Portanto, o importante é ter essa consciência, não é? Sim, Para sim. melhorar, porque pode-se adiar, não se pode às vezes adiar para sempre, não é? Isso só atrapalha. Portanto, hoje tivemos aqui um olhar sobre isto, o que é adiarmos tarefas, procrastinar pode ser bom um bocadinho e depois pode ser muito, muito mau, não é? E perturbar. Uma salva de palmas para as nossas convidadas, obrigada.